Uma vez mais, a nossa saudação a todos, na graça, na paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Bem-vindo, Otimar, nosso velho conhecido, não é? É o homem que você pensa nele principalmente na parte elétrica de qualquer veículo, não é? Ele é eletricista da parte de veículos. Fiquei muito grato quando eu fiquei sem bateria no sábado à tarde. Ele tinha uma lá para nos emprestar. Tá? E nessa questão de emprestar bateria e contato com ele, nós estivemos conversando na terça-feira e eu convidei para estar conosco e ele veio. Isso é bom. Tá? Seja bem-vindo. Todos dizem? Seja bem-vindo, volte sempre. Eu espero que o som tenha chegado até aqui. Nós oramos no domingo à noite, naquele momento antes da pregação, pela irmã Marta Joy, que tem por todas as vezes participado conosco do pão missionário, aquele pão que nós entregamos em favor de missões e o dinheiro é remetido, enviado para missões. Ela é uma das pessoas que tem participado conosco, tá? Vamos começar a orar nessa noite pelo menos pelos meus convidados. Tem algumas pessoas, alguns nomes que logo em breve vão estar conosco também. Mas eu quero, antes de tocarmos no texto propriamente da mensagem hoje à noite, dos 150 capítulos reservados exclusivamente para o livro dos Salmos, 14 deles são chamados Cânticos dos Degraus, que eram aqueles cânticos que o povo de Israel, em peregrinação às festas anuais em Jerusalém, indo pelo caminho, eles executavam esses cânticos. E dentre esses cânticos, tem um muito familiar a nós, que é o Salmo 121, demonstrando a nossa confiança inabalável no Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pergunta, indaga, questiona o salmista. E ele é retórico. O versículo 2 ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele vai descrever fatos desse Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou pestanejará, ou ainda cochilará. Sabe aquele cochilo que às vezes a pessoa tem? Com Deus não é assim. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Domingo que vem eu ressalto mais algo desse Salmo 121, dentro do contexto da palavra de Deus, a ideia que quem escreveu tinha em mente quando assim expressou, porque nós temos no Senhor o nosso protetor, aquele que cuida de nós. A nossa confiança, nossa dependência deve estar nele. Estamos tendo a reunião que acontece hoje à noite por causa da providência, do cuidado, da direção do Senhor. É Deus quem tem trazido o Otimar para nós hoje à noite, ou para estar conosco. Nós cremos nisso, tá? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou agora então aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 a 11, embora para hoje venha uma sessão dentro do texto, onde nós vamos tratar do que Paulo fala aqui na sequência, dos não salvos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5.
Eu vou à leitura do versículo 1 a 11. Se houver um povo tão interessado e envolvido em saber a respeito da vinda do Senhor, esse povo foi o povo tessalonicense, da igreja em Tessalônica. Por isso Paulo menciona isso com eles, até para tirar dúvidas, indagações que eles tinham. Abriu lá? Ok. Primeiro aos Tessalonicenses. No meu horário aí já vamos para 19h35. Nós sempre somos atentando ao horário. Coloquemos-nos em pé, porque depois você vai ficar todo o tempo no seu lugar aí, bem acomodado. E a palavra do Senhor Deus, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Grava muito bem isso, hein? Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a porção da palavra lida aos nossos corações. Curva a sua cabeça, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus Altíssimo. Deus bendito, Deus eterno, preciosa é a tua palavra, Senhor. Dela vem para nós, na obra, na direção e agir do Santo Espírito. É Ele quem traz a convicção aos nossos corações, iluminando a palavra já revelada, já inspirada, que o Senhor entregou ao apóstolo Paulo, e essa palavra veio da igreja de Tessalônica resplandecer, ser publicada, conhecida pelo mundo inteiro. Deus, é a tua palavra, lida quando abrimos a mesma hoje à noite e desejamos, Senhor, fala conosco, toca-nos, ó Deus, desperta-nos, que não seja apenas um momento de que venhamos ouvir a pregação, mas tenhamos a audição da palavra, como o Senhor quer que a tenhamos, dos nossos ouvidos aos nossos corações. Também, Deus, damos graças ao Senhor pela maneira como a irmã Marta Joy teve aquele momento da sua cirurgia óssea do quadril. Damos graças ao Senhor. E ela já está em processo de recuperação, mas ainda mantém o desejo de que a levantemos em oração. Também sempre temos orado, pai e irmã, da irmã Rosângela Maria Goretti, o sobrinho Alain. Deus, o Senhor, é o Deus que se faz presente em todos os lugares. Tu és onisciente, onipresente, Deus.
Tu conheces o que se passa em cada segundo com a Maria Gorete e o seu filho. Deus, intervenha naquele lar com a tua obra, Deus. Que das orações do povo do Senhor para a ação indo lá, que tenhamos uma obra do Senhor. Traga libertação, Deus. Livramento. Nós clamamos no nome de Jesus. Oramos também, Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tu tens feito maravilhas na vida da irmã Cláudia. Eu conversava com ela essa semana. Louvado e agradecido seja o Senhor. Também, Deus, o lar do irmão Eurípides, a irmã Inês lá em Ribeirão Preto. Dá-lhes graças, Senhor, que cada etapa seja uma vitória do Senhor. Amém. E eles venham derramar suas vidas perante o Senhor em devoção. Oramos, damos graças, nos entregamos, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Chamo a sua atenção para o versículo 4. Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós estamos estudando sobre o dia do Senhor. Vimos a introdução desse assunto, falamos na semana passada do significado e a rapidez, um dia de julgamento, de juízo, mas também um dia em que Jesus será implantado o seu reino e ele vai reinar por 1000 anos, e esse dia do Senhor desencadear-se-á quando então ocorrer de maneira repentina, súbita, o arrebatamento da igreja. Quando tantos que já partiram para a eternidade, quanto os que estiverem vivos, seremos arrebatados se estivermos vivos, e quem já partiu para a eternidade, vai ressuscitar primeiro, aí então iremos encontrar o Senhor nos ares, para estarmos com o Senhor. E Paulo vem agora cronologicamente nesse assunto desenvolver, nesse momento, desencadear-se-á o dia do Senhor, quando então teremos a última semana de Daniel. Preferimos até dizer, vai cumprir-se a 70ª semana de Daniel. Estamos na 69ª, parados o tempo, e quando a trombeta soar, Cristo voltar, desencadear-se-á a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel. O tempo da angústia de Jacó, o tempo que Jesus chamou de grande tribulação, tudo envolvendo aí o dia do Senhor. Mas Paulo está escrevendo a carta para a igreja em Tessalônica. E você tem estudado comigo desde o momento em que Deus fez uma reviravolta com o apóstolo Paulo, que estava pregando o evangelho na Ásia, e o levou naquele clamor do varão da Macedônia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, Silas e Timóteo, e com ele também o doutor Lucas, vão para a região da Macedônia, a Europa, a Grécia, e ali então eles chegam em Filipos, e depois, passando por Anfípolis e Apolônia, chegam em Tessalônica. E Paulo não perdeu tempo, a oportunidade se abriu, ele começava sempre pregando no lugar mais conveniente para ele. Paulo foi para a sinagoga, e por 3 sábados ele disputou, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Messias. E pessoas creram, e pessoas vieram a Cristo, recebendo-o
como seu único e todo suficiente Salvador. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Estabelecida fora a igreja lá, pela pregação de Paulo, pelo poder de Deus. Não foi uma obra apenas na questão da esfera humana. Deus colocou o seu sinal, a sua obra, e os irmãos, agora em Tessalônica, uma igreja. E você conhece muitos fatos que eu já apresentei, que chegou até o momento de Paulo escrever-lhes esta carta. Irmãos, verdadeiros convertidos a Jesus Cristo, pregadores do Evangelho, que fizeram a palavra soar, ecoar de um ponto ao outro, de maneira que ninguém tinha dúvida que eles haviam experimentado uma conversão dos ídolos para adorar e servir o Deus vivo e verdadeiro. Mas no versículo 4, Paulo diz: mas vós, irmãos, outrora eles estiveram em trevas, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Paulo conhecia aquelas pessoas para as quais ele havia pregado e haviam recebido Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Pergunto-te hoje à noite: quando você olha para uma árvore, por que você chama aquela árvore de árvore do conde ou da pinha? Porque o fruto estabelece a árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. E alguém que verdadeiramente conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pelo fruto. E Paulo chama aqui eles de irmãos. Eram verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: já não estáis em trevas. Vocês estiveram. Houve um momento em que eles estavam em trevas. Por isso, o clamor do varão da Macedônia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, que fora impedido de pregar o Evangelho na Ásia, impedido, registra a Bíblia em Atos capítulo 16, impedido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem coordena, quem tem a operação, o agir, a condução. É Ele quem nos capacita, até mesmo de pregarmos a palavra, alinhando, coordenando os nossos pensamentos. E aí então, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mas no versículo 6, Paulo diz: não durmamos, pois, como os demais. Quem são os demais? Nós diríamos hoje à noite: os que estão sem Cristo, os pecadores desprovidos do conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Você pode mencionar para mim qualquer coisa com conceito religioso mais severo, importante, dinâmico. Conceito religioso, religião, isso ou aquilo, não salva. O verdadeiro relacionamento de uma pessoa com Deus, ele acontece, ele é feito, ele é realizado através de Jesus. Jesus, o Deus Filho, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele habita corporalmente toda a divindade. Jesus foi à cruz, tomou sobre si o meu e o seu pecado. Ele foi declarado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro. Por isso Paulo foi lá e falou-lhes, não de religião, mas de salvação. Amém? E salvação é Jesus, o bendito e eterno Salvador. O descuido dos não salvos em relação ao dia do Senhor. Deixe-me
colocar algo para você aqui muito importante. A escuridão espiritual é o estado de uma pessoa que vive separada de Deus. Grave isso. A escuridão espiritual, que o texto menciona chamando de quê? Trevas. Trevas. Trevas é a escuridão espiritual. Eu já fiquei num lugar onde a escuridão fazia com que você não enxergasse a cor branca, porque a cor branca ficava escura. Já imaginou você num lugar assim? A escuridão espiritual, Paulo chama aqui de trevas. É o estado, a condição de uma pessoa que vive separada de Deus. O livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, ao profetizar sobre a vinda do Messias, isso é 700 anos antes de Jesus vir. Isaías profetiza sobre o Messias. Isaías fala de uma profunda escuridão espiritual em que envolveu o povo. Isaías 9, abre a sua Bíblia lá. Isaías 9. Ele fala de uma profunda escuridão espiritual que envolveu o povo. O povo que andava em trevas, você vai ler comigo Isaías 9, viu uma grande luz. Os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, separados de Deus, a escuridão espiritual, viu a grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Vamos lá ver o cumprimento dessa profecia de Isaías. Foi cumprida. Deus já cumpriu essa profecia. Mateus capítulo 4, abre lá. Mateus 4. Olha a luz mostrada, revelada, apresentada em Mateus 4. Versículo 16. Mas eu acho que eu vou ler o 15 antes. Acho não. A terra de Zebulon, olha lá, 14. Aqui introduzindo o ministério de Jesus. Deixa Nazaré, vai habitar em Cafarnaum, cidade marítima, no versículo 13, nos confins de Zebulon e Naftali. Por que ele foi habitar nesse lugar, iniciando o seu ministério? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Essa passagem de Isaías 9, ela reaparece em Mateus 4,16, no seu cumprimento, para mostrar que as pessoas que vieram a conhecer o Deus de Israel através de Jesus Cristo, seu Filho, são as pessoas que agora foram libertas das trevas espirituais e agora andam na luz da vida. Daqui a pouquinho nós vamos ler sobre Jesus, a declaração que ele faz de si mesmo em relação à expressão que nós temos, luz. Mas João o apóstolo, lá em 1 João, João diz que Deus é o quê? Abra lá comigo. 1 João capítulo 1. Hoje você vai fazer o exercício do abre e confere textos da Bíblia. Eu gosto desse início que João coloca aqui. João capítulo 1, 1 João, versículo 5. E essa é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? E vos anunciamos que Deus é o quê? E não há nele? Então, qualquer pessoa relacionando com Deus, automaticamente, é alguém que está na luz.
E a escuridão espiritual chamada trevas descreve o estado de uma pessoa que vive separada de Deus. Não tem comunhão com Deus. Veja lá o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 8,12, a declaração de Jesus. Olha o que ele diz ali. É um dos eu sou de Jesus. Quando Moisés perguntou para Deus qual é o nome de Deus, Deus disse para ele o que? Eu sou o que sou. Eu sou é para Deus. E Jesus é Deus. Ele diz o que em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Humanamente falando, sem luz não teríamos vida. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Parte de algo conhecido para ensinar para nós algo espiritual. Luz. Assim, a escuridão espiritual leva-nos a entender que a pessoa não tem comunhão com Deus através de um relacionamento com Jesus. Não é um relacionamento meramente religioso. Não é a questão de você ter ou não religião. Você me entende? É você ter o conhecimento de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. É estar em Cristo, porque é estar em Cristo que a pessoa é feita uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Paulo, eu estou escrevendo uma carta para vocês, vou falar de pessoas que estão em trevas, mas vocês não. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vamos entender por que o dia do Senhor, quando vier, vai ser surpresa. Pessoas serão surpreendidas como ladrão. Vai pegá-las desprevenidas. Vamos entender sobre isso. Vamos entender sobre isso. Esse descuido dos não salvos em relação ao dia do Senhor. Entenda, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, a humanidade, os seres humanos têm vivido no mundo caído. A queda do homem, o mundo caído. Todas as pessoas que nascem em um estado caído de pecado e separação de Deus. É verdade. Aí eu comecei a fazer uma reflexão comigo, da minha vida, antes do conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Eu vivi já esse estado de descuido, que muitos agora estão vivendo, por falta do conhecimento da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Já vivi essa realidade. Ninguém nasce salvo. Nem aqueles que nascem num lar cristão. Nasce pecador perdido, criatura de Deus. E Deus, tanto com estes, quanto como foi conosco, precisam ouvir do Evangelho, precisam tomar uma decisão, aceitar, receber ou rejeitar. Até que uma pessoa renasça do Espírito de Deus, ela vive em trevas espirituais. Ela está em trevas espirituais. E o mais triste é que quem está em trevas nem sabe para onde deva ir. O pecado, ele escurece o nosso entendimento, destrói a nossa visão, encobre-nos em profundas trevas.
Essa é a realidade. O perverso, o ímpio, o caminho deles é a escuridão, nem tem noção no que tropeçam. Quer ver? Abra sua Bíblia lá comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Salmos, Provérbios 4. Tem um versículo lindo em Provérbios capítulo 4 e na sequência o versículo fica num outro versículo, em sequência é um versículo triste. Deixa eu folheando a minha aqui. Provérbios capítulo 4. Você quer ver só? O triste é o 19, o 18 é lindo. Porém, ou a vereda, numa outra versão, ou o caminho dos justos. É como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Luz da aurora. Já teve uma reflexão sobre a aurora? A aurora é o nascer do sol, raiar do dia, o amanhecer. A palavra crepúsculo que aparece na Bíblia, tanto pode ser o vespertino quanto o matutino. Mas a aurora é aquele nascer do sol, o raiar do dia. Então o caminho do justo é comparado com um nascer do dia cuja luz vem para um momento de intensidade, não é assim? Clareando, dá aquele clarão. O crepúsculo tem como a aurora aquele clarão no céu que pode ser tanto o vespertino, ou seja, o vespertino é o entardecer, quanto o matutino, de manhã. Tá aquele clarão bonito. De vez em quando as pessoas fazem foto, principalmente nesses meses da primavera, né? Verão. Fica bonito você fazer foto. O entardecer. Mas aqui a aurora, o nascer do sol, o raiar do dia, o amanhecer. A luz vai se tornando mais intensa, vai brilhando mais e mais, entregando para mim e para você o quê? Um dia perfeito. Assim é o caminho dos justos. Mas é o versículo 19, o caminho dos ímpios, dos perversos, é como o quê? É como a escuridão, é como as trevas. Nem sabem em que tropeçam, nem sabem. Porque na escuridão você não enxerga, você não tem visão, você não tem noção daquilo que envolve você, nem do perigo. Não tem noção alguma. Viver em rebelião contra Deus e sua vontade é o equivalente a viver em trevas. Vamos ver no testemunho do apóstolo Paulo. Olha a missão que Deus entregou para Paulo. Em Atos capítulo 26, Atos 26, versículo 27 e do versículo 17 ao 18. Atos 26. Deus falou que Paulo era um vaso escolhido para levar o evangelho em lugares importantes. E ele cumpriu isso. E está dando testemunho. Está contando como ocorreu com ele no encontro no caminho de Damasco com Cristo. Olha, Paulo outrora também estivera em trevas. Em trevas. Ainda que ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, mas o que para ele era ganho reputou perda por Cristo. Ele ficou sem a visão física por 3 dias e 3 noites, sem ver, até que Deus, enviando Ananias, ele recobrou a visão. Mas na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, a pergunta dele, depois de Cristo falar: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, está dando murro em ponta de espada. E ele pergunta, quem és, Senhor? E respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo meramente a igreja, ele perseguia o cabeça da igreja, Jesus. E diz para ele o que? Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Versículo 18. Qual a missão de Paulo? Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz. Então, quando alguém se converte, que é essa mudança de direção, não é assim? Você não faz uma mudança na rodovia chamada conversão? Mudança de sentido, está indo assim, agora vem assim. Para os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É uma conversa direta de Jesus com Paulo, ou Saulo naquele momento, que era o nome judeu dele, depois ele passa a usar o nome romano para maior identificação com os gentios, ele vai usar Paulo. E São Paulo é São Paulo por causa de Paulo, viu? Está documentado isso, é por causa de Paulo. Tem alguma coisa a ver com o dia, não sei se é da conversão dele, alguma coisa assim, que a cidade tem esse nome. Eu vi assim, depressa, né, apressadamente, e depois eu quero retornar o vídeo. Quem quiser eu mando também, viu? Para lhes abrires os olhos. As pessoas estão cegas. Agora, o que acontece com o indivíduo quando ele vem ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador em relação agora à luz? O que ele se torna em relação à luz? Faróis. Abra lá em Efésios 5, versículo 8. Efésios 5, 8. Faróis. Efésios 5, 8 vai mostrar que eu e você fomos resgatados do reino, olha aí, reino das trevas, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Em algum momento ocorreu a luz do Evangelho, a luz de Deus vindo até nós. Você imagine só, Deus na sua providência envia luz em meio às trevas. Jesus é luz em meio às trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Gosto muito desse versículo, estou memorizando Colossenses, ou tentando pelo menos. Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 13. Dou graças ao Pai que nos fez idôneos para, 1:12 aliás, 12 e 13, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos tirados. O poder do Evangelho, não é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um poder de levar a luz onde não há luz, trevas. Onde há escuridão espiritual, onde há pessoas separadas de Deus. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo enfrentam a separação eterna e a negridão das trevas. Você quer ver isso lá comigo? Antes que eu venha mostrar para você algo muito importante dentro do judaísmo. Judas capítulo 1, versículo de 4 a 13. A condenação destes. Judas 1, 4 a 13. Pesado o texto, mas eu vou lê-lo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
Presta atenção na leitura. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Homens ímpios que negam que Jesus é quem Ele é, Deus. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Nós estamos tratando. Judas só tem um capítulo, viu? Só tem um capítulo, então, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, rido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante, também estes, que está mencionando aqui estes ímpios, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Toda uma lista de situações de danos. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados, aliás, pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Esses são os que rejeitam Cristo. Ondas impetuosas do mar, versículo 13, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado o quê? A negrura das trevas. Estão em trevas, permanecem em trevas e eternamente está reservado a negrura das trevas. São os que rejeitam Cristo. Vão enfrentar a separação eterna de Deus. Para essa parte, hoje eu quero chegar a concluí-la, porque a semana que vem nós vamos falar sobre o descuido dos não salvos em relação à ignorância das trevas e também em relação ao sono da condenação. Eu quero que você vai entender comigo algo muito importante a respeito disso. Mas no judaísmo, o caráter interior e a qualidade moral de uma pessoa são entendidos como refletidos através do quê? O caráter interior e a qualidade moral de uma pessoa eram entendidos como refletidos através de algo muito importante que você encontra no texto de Mateus capítulo 6. Então, dentro do judaísmo, o caráter interior e a qualidade moral são entendidos e refletidos através do quê? Abra lá em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Versículo 22. A candeia. Qual a outra palavra para candeia? Luz. Não é luz? Candeia não é luz? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos entender esse conceito aqui, o seguinte.
assim como um olho saudável. O que é um olho saudável? A pessoa que enxerga. Quando você abre os seus olhos, o que penetra nos seus olhos? Luz. O olho saudável deixa entrar a luz. Assim como o coração saudável é aquele coração regenerado que deixa entrar a luz espiritual. É saudável. Agora, por outro lado, o olho ou o coração doente ou pecaminoso, ele exclui a luz, deixando a alma em trevas espirituais. É isso que ele está deixando aqui. O caráter moral, o caráter interior, a qualidade moral no judaísmo é pelos olhos. Se os teus olhos enxergam, vai penetrar, se eles têm visão, vai ser atingido pela luz. E a luz no sentido de trazer o entendimento, a compreensão, ao contrário do coração ou do olho mau. Ele vai falar: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Há um estado em que os incrédulos se encontram. Isso vai nos levar a falar da ignorância das trevas, com os que estão nas trevas, e o Deus deste século. Paulo refere em 2 Coríntios 4, versículo 3, dizendo que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. No versículo 4 ele vai dizer: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não nos resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se as pessoas estão como estão, há uma cegueira espiritual do Deus deste século, para que não venham ouvir do evangelho e entender que precisam de Jesus como Senhor e Salvador e vir a Cristo. Na semana que vem nós vamos falar da ignorância das trevas. Você vai entender comigo que as pessoas não dão importância, não estão preocupadas, não estão procurando informações do seu estado de trevas. Não, está muito bem para elas. De vez em quando você vê vídeos na internet, a pessoa fala: não concordo com a palavra de Deus, não é? 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. É por Deus que você vai entender. E quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma obra de Deus que envolve até o cuidado que Deus tem de registrar o quê? O nome dela onde? No livro da vida. Você percebe comigo que no julgamento do grande trono branco, ninguém tem o seu nome. O nome de todos que estão ali não foram registrados no livro da vida. Semana que vem eu vou falar também sobre vários textos mencionando o livro da vida, onde o nome é escrito. Paulo menciona sobre isso, Apocalipse menciona sobre isso, o livro da vida do Cordeiro. Há um livro da vida. E as pessoas, quando vêm ao conhecimento verdadeiramente, é uma obra de Deus. A pessoa entende, a luz manifesta em meio, e onde há luz, não há trevas. Sois filhos da luz. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Qual é para nós a advertência da palavra? Andai como filhos da luz. Tem até aquele hino do cantor cristão, filhos da luz. Nós agora estamos na luz. Você vai querer se envolver com as trevas, com aqueles que estão em trevas? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
porque os ímpios estão nas trevas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde é que está a satisfação desse varão? Onde é que está o prazer desse varão? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Onde tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que vai acontecer com tal varão? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Espiritualmente, há uma ordem aqui: prosperar espiritualmente. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Vamos orar. Não sei para quantos eu preguei hoje agora, né? Hoje à noite. Nós temos o pessoal aqui, temos o pessoal aqui da transmissão. Que aí vai Ribeirão Preto, Guaíra, Campinas, para outra América, não é? Lá na América agora, deixa eu ver aqui, ó, nós somos 4 horas à frente deles. Ainda é cedo lá para eles. O pessoal está agora na África, lá em Moçambique, já é bem tarde. Alguém tentou colar comigo às 10 da noite lá e já era 4 e pouco à tarde aqui. Agora já está beirando, sei lá, talvez nós estamos já com meia-noite lá para eles agora. Vamos então orar nesse momento. Quero crer que você já é alguém que recebe a compreensão que Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Você não é como os demais. Mas os demais precisam que nós venhamos resplandecer a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus diz: resplandeça a vossa luz. Retenda a palavra da vida, para que no dia de Cristo possamos gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Resplandecer a nossa luz. Resplandeça a vossa luz. Somos como faróis nesse mundo. Tanto é que a Bíblia diz: vós sois a luz e o sal na terra. Porque o mundo está na escuridão. O mundo jaz do maligno, 1 João capítulo 5. Pessoas precisam receber a luz de Jesus através de nós. E no desabor desse mundo, de sabor, o sal dá sabor. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, temos entregue a Tua palavra, Senhor. Ela vai cumprir o Teu propósito. Que ela cumpra o Teu propósito. Ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito, Senhor. Salvação para os que creem e julgamento para os que rejeitam. Ó Deus, oramos pela salvação daqueles que não conhecem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Não compreenderam ainda que a obra redentora na cruz do Calvário é a obra de Jesus. É a obra para que todo aquele que nele crê não venha perecer. É a obra de Jesus que salva pela graça, por meio da fé. É a dádiva suprema do Senhor, é o presente do Senhor, que deve ser aceito com o coração que crê para a justiça e com a boca que faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oramos pela obra salvadora, a obra redentora, e Deus, nós já não estamos em trevas. Que privilégio, Senhor! Isso vem de Ti. Não há mérito algum da nossa parte, senão reconhecermos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Dê-nos, ó Deus, a disposição e a condição de sermos atalaias do Senhor, pregadores do Evangelho, anunciando. Pai, também oramos pelo Otimar, que está conosco hoje à noite. Obrigado, Deus, por conduzi-lo a essa reunião conosco.
que ele seja abençoado pelo Senhor. Visita o lar dele, Deus, abra as portas da providência que o Senhor tem naquilo que deverá ser feito na casa dele, na vida dele, na família dele. Eu oro no nome de Jesus com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe todos nós tenhamos do Senhor Deus, no seu agir, na sua direção, uma semana por Ele abençoada. Amém.